vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e de tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Olha que interessante. Veja que nessa parábola, Jesus relaciona dois assuntos. Assunto número 1, ofensa. Assunto número 2, finanças. Veja que essa palavra, ela está falando dois assuntos que estão intimamente relacionados: finanças e relacionamentos interpessoais. Você sabia que as finanças podem afetar os nossos relacionamentos? Você sabia que por causa de problemas financeiros, casamentos são destruídos, igrejas se fecham, amizades terminam, amigos se perdem? Por causa de finanças, muitas pessoas estão prisioneiras. Por quê? Porque não sabem que o plano de Deus e o que Deus tem para a vida delas. O desconhecimento do propósito de Deus com a minha vida financeira faz com que essa área da minha vida esteja debaixo de um cativeiro. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu desconheço, tudo aquilo que eu tenho ignorância, Satanás toma por governo. Um dos nomes de Satanás é Príncipe das Trevas. E isso significa que ele é príncipe daquilo que está encoberto e daquilo que não há conhecimento. Sabe, o plano de Deus sempre foi que o homem vivesse em plenitude, em todas as áreas. Que nós tivéssemos primeiro intimidade e comunhão com Ele. Que nós tivéssemos intimidade e comunhão com o nosso próximo. E que pudéssemos ter uma vida abundante. Esse sempre foi o desenho de Deus. E muitas pessoas nos dias de hoje, elas estão presas, cativas, porque justamente na área que tange a finanças, elas não estão tendo revelação. Uma coisa é você ter um conhecimento econômico, outra coisa é você ter uma revelação do que é finanças de reino. Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta. Jesus está ensinando sobre concordância. Ele está dizendo: tudo que dois de vocês concordarem a respeito de algo na terra, se unirem, eu vou-lo responderei. Ele está falando sobre o poder do acordo. Olha para o teu irmão, diga assim: o poder do acordo
conecta o sobrenatural na terra. O que é isso? Isso é quando eu me uno com uma pessoa e eu entro em acordo com ela. E no momento que eu entro em acordo com ela, tudo que eu oro, tudo que eu decreto, tudo que eu estabeleço, o céu responde. Por isso que a oração de um casal é poderosa. Porque quando o homem e a mulher entram em acordo, esse casal está abrindo os céus pelo poder do acordo e estão fazendo uma oração e o sobrenatural vai acontecer. Da mesma forma, é quando nós oramos na igreja, pelo poder do acordo. Por exemplo, às vezes você vem aqui na igreja e talvez você não esteja na mesma sintonia que eu. Mas quando você vem e eu digo, vamos orar por isso, e você entra em acordo comigo, pelo poder do acordo que nós oramos, o céu responde. Só que Pedro estava dizendo, Senhor, e quando as pessoas me ofendem, e quando as pessoas me magoam, e quando as pessoas não estão de acordo comigo, são contra mim, o que eu devo fazer? Devo perdoar essa pessoa 7 vezes? Ou o que devo fazer? E Jesus disse, não apenas 7 vezes. Jesus fala que deveria perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. E para explicar isso, ele usa uma referência, ele conta uma parábola, ele diz que havia um rei, e esse rei decide acertar suas contas. E quando esse rei decide acertar suas contas, ele manda chamar todos aqueles que são devedores. Por quê? Porque todo aquele que deve é escravo. Escute e anote isso. Dívida põe você em um cativeiro. A Bíblia é bem clara, a ninguém deveis nada, exceto o amor de Cristo. Se a dívida me faz eu me tornar um cativo, um prisioneiro, eu tenho que entender que Deus não pode fazer coisas na minha vida sem que eu me liberte das dívidas. Sejam elas, como foi dito agora há pouco, com o céu, sejam elas com a terra. Eu posso ter dívidas financeiras, ou posso ter dívidas emocionais, ou posso ter dívidas espirituais. Eu posso ter uma série de dívidas. E eu tenho que aprender que cada uma das dívidas que eu tenho me leva a um nível de cativeiro. E quando uma pessoa é cativa, ela não pode fazer o que ela quer, porque ela está dentro de uma prisão. Esse cativeiro pode ser um cárcere, uma prisão de segurança máxima. Pode ser uma prisão domiciliar, pode ser uma tornozeleira, não importa. Importa que quando nós estamos em dívida com alguém, nós estamos em cativeiro em relação a essa pessoa. E o Senhor não nos chamou, a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, para outra vez andarmos escravizados. O Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor não tem nos dado um espírito para que nós venhamos a vida inteira vivermos cativos. O Senhor tem nos dado um espírito de ousadia, de coragem, de valentia, o espírito de poder, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Toda pessoa que está em dívida, ela não está desfrutando do poder do acordo. E se nós não estamos desfrutando do poder do acordo, as portas não se abrem. Quantos me entendem? Vou ler um texto no versículo 19. Vamos ler no 19 para você entender o poder do acordo. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa
porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Esse é o poder do acordo. Sabe o que a dívida faz? Quebra o relacionamento. Pedro entende isso. E Pedro diz, bom, mas até quando eu vou ter que tolerar para poder ter acordo com as pessoas? Até quando eu vou dar um basta nisso? E aí Jesus começa a ensinar para ele 70 vezes 7. E começa a ensinar para ele sobre uma parábola de um rei que resolveu acertar as contas com todos que deviam para ele. Quando esse rei chama um dos seus servos, esse servo que estava devendo para o rei, estava em dívida. Quando o servo é questionado sobre a questão das suas finanças, e o rei diz para ele, olha, você vai me pagar, agora. Meu rei, eu não tenho dinheiro. Então o rei disse, bom, então tu vai para a cadeia. Porque quem tem dívida, vai para onde? Vai para o cativeiro. E ele começou a rogar e pedir o quê? Misericórdia, perdoa-me. Em outras palavras, ele começa a se arrepender e pedir perdão e a chorar. E o rei já havia dito, vamos vender então você, vamos vender a tua esposa, vamos vender a tua família. Por quê? Porque a dívida, ela atinge diretamente nossa casa, nossos filhos, nossa família. Tudo, vão perder tudo. Veja que uma questão de dívida afeta toda a tua família. E essa dívida nem sempre é uma dívida financeira, pode ser uma dívida emocional, pode ser uma dívida espiritual. E ele começou a fazer o que, irmãos? Pediu o que? Misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Sê paciente comigo, eu vou te pagar. E o rei olhou para ele. E o rei usou na vida dele, sabe o que, irmãos? Misericórdia. Sabe, muitos de nós, no que diz respeito a finanças, não viemos de famílias que eram boas gestoras. Às vezes o histórico familiar que nós temos na nossa casa é de uma família que não sabia manusear bem com as finanças, que se esforçava, que trabalhava, que tinha dificuldade, que ralava de dia e de noite para sustentar, para manter a família. E a nossa mentalidade, ela foi educada dessa forma. E quando nós viemos e nos convertemos, nós começamos a entender uma série de coisas novas, que o Senhor tem o melhor dessa terra para nós. E que o fato de eu ter vindo de uma família humilde, não quer dizer que eu vou continuar a vida inteira dentro dessa escassez. Por quê? O Senhor tem o melhor para mim. Só que eu preciso aprender agora, começar a ver como funciona o reino de Deus na área de finanças. E eu preciso começar a me comportar de forma diferente do como eu me comportava antes. Eu preciso entender que eu vou ter que não dever mais nada, porque senão Deus não pode me abençoar. Você quer ver uma coisa? Digamos que Deus te dá uma palavra para você comprar um carro. Ok? Deus tem para você um carro novo. Vocês estão com umas caras assim de que ninguém está recebendo. Mas pelo menos alguém pode dizer, amém, Jesus, eu tomo posse. Ok, você tem uma promessa. Deus diz para você que você tem um carro novo. Aí você fala assim, uau, eu fui no culto e Deus usou a boca de um profeta e me abençoou e disse que eu vou ter um carro novo. E vai ser de maneira sobrenatural. Beleza. A primeira coisa que você vai ter que se perguntar é o seguinte: eu tenho crédito para comprar um carro? Não, pastor, eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque o meu nome está preso. Quer dizer que aquele carro novo que Deus tem para mim não pode ser liberado.
porque eu ainda estou preso. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que não gostam de declarar quanto ganham. Às vezes tem pessoas que elas ficam bravas porque tem que pagar imposto de renda, recolher DARF. Mas o Senhor, Ele não erra quando Ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por quê? Por que é importante você saber que é importante você declarar tudo que você ganha? Porque quando você declara tudo que você ganha e você paga os impostos corretos, quando você vai lá no banco e eles puxam a tua ficha, sabe qual é a primeira coisa que eles observam? Qual é o teu histórico financeiro? Olha, essa pessoa comprova a sua renda. Estão me entendendo? O peso da legalidade, a importância que tem nós sermos legais. Às vezes Deus vai levar você primeiro a ter uma base. Sabe, às vezes Deus vai dizer para você: olha, primeiro eu vou precisar que você entenda que o teu nome precisa estar livre para que eu possa te dar esse carro, essa casa, para que tu possa casar. Mas aí nós não gostamos quando o rei nos chama e diz: paga o que tu deve. Porque nós queremos continuar conquistando, continuando com as nossas dívidas. Só que o Senhor, Ele não vai fazer você ir à frente. Você sabia que quando você está em débito emocional com alguém, as tuas orações não são ouvidas? Marcos capítulo 10 fala o seguinte: tem de fé em Deus, e se tu disseres a este monte: levanta-te daqui, ergue-te ao mar, e não duvidar no teu coração, mas crendo que se fará o que diz, será convosco. E quando estiveres orando, tudo que pedires, crendo que recebesse, já é teu. E se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, perdoa. Está tudo no mesmo texto. Por quê? Porque nenhuma fé sobrenatural, nenhum decreto sobrenatural opera enquanto nós estamos com dívidas. Diga comigo: ai. Pastor, ora por mim para que Deus me prospere. E nós vamos orar por você, mas você tem uma legalidade contrária, você precisa se livrar dela. E como que nós fazemos isso? Clamando e dizendo: para aquilo que nós temos, te pagarei tudo. E contando com uma coisa muito importante, irmãos: graça e misericórdia da parte do rei. A Bíblia diz que aquele servo, quando chegou e começou a dizer para o seu senhor: eu te pagarei tudo, eu vou te pagar tudo, tem paciência comigo. Quando ele se propôs a dizer: eu vou te pagar, o rei se dispôs a ter misericórdia. E o rei diz para ele: faz o seguinte, tu não me deve nada, te perdoo. Nesse mês de setembro, escute bem o que eu estou dizendo, porque nós vamos ter um propósito muito forte aqui. Nós vamos sair desse mês rompendo com todo o espírito de dívida na nossa vida. E escuta o que eu estou dizendo, porque Deus está com muitas coisas retidas para ti: casa, carro, família, negócio, empresa. E Deus está a ponto de te dar, mas você está preso e o Senhor não pode fazer isso. E sabe o que Deus faz? Bom, então tu vais começar a dispor o teu coração. Primeiro: Senhor, eu vou honrar todos os meus compromissos. Eu não tenho, mas eu vou honrar. Eu vou me dispor a honrar. Eu vou entrar em acordo contigo. Quando você entra em acordo com Deus, e Deus, Ele não deve nada para ninguém, irmãos. Sabe por que Deus é santo? 3 vezes. Porque Ele não deve nada para ninguém. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Quantos aqui são a imagem e semelhança de Deus? Então diga: tudo que eu prometo, eu vou cumprir. Ser fiel no pouco. Sabe, às vezes Deus está provando. Hoje uma pessoa chegou para mim e disse: ah, pastor, me ajuda. Eu falei para ele: cara, tu reprovou comigo. Aí ele ficou: como assim? Porque eu te dei uma oportunidade de você ser fiel e você não foi.
Às vezes Deus nos dá a oportunidade de sermos fiéis em pequenas coisas, e nós não conseguimos ser. Sabe, você tem que ter crédito em dois âmbitos. Você tem que ter crédito na terra, porque Deus vai mover o teu crédito na terra, mas você também tem que ter crédito no céu. Se você não tem crédito no céu, como Deus vai te prosperar? Tem gente que está em dívida nos dois lados. Pastor, se tem Serasa no céu, eu estou no Serasa. Sabe o que o diabo está fazendo? Ele está te tirando o poder sobrenatural de prosperar, e você fica na tua força. Sabe por que às vezes o teu negócio não vai bem? Porque você não tem nem crédito na terra e nem crédito no céu. Nós temos que aprender a termos crédito com Deus. E como que nós temos crédito com Deus? A Bíblia fala que a nossa generosidade resulta para nós em boas dádivas do céu. Quer dizer que quando eu sou generoso, quando eu tenho meu coração disponível, quando meu coração está inclinado a trabalhar no propósito de reino, isso aumenta a minha credibilidade diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que dá aos pobres, empresta para Deus. Você sabia disso ou não? Você sabia que generosidade reverte na tua vida financeira? Você sabia que muitas vezes Deus fica provando o teu coração? Lembra quando Pedro chegou na casa daquele Cornélio, que era uma autoridade romana? A Bíblia diz que quando ele entrou lá, ele disse: Cornélio, o Senhor me manda aqui, sabe por quê? Porque as tuas esmolas foram vistas diante de Deus. A palavra esmola no grego significa tua generosidade, tua oferta, não só para o pobre, mas para tudo aquilo que Deus empreende. Muitas vezes na nossa vida, sabe o que Deus está vendo? Como está a minha generosidade? Como é que está meu crédito diante do céu? O que realmente eu tenho me colocado, me posicionado? Sabe, Malaquias capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: roubará o homem a Deus? E vocês me perguntam, diz o profeta, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque da mesma maneira que eu não posso estar em débito com a terra, dando a César o que é de César, eu também tenho que entender que eu não posso estar em débito com o céu. E aí você se pergunta: tá, mas então, parece só um pouquinho, eu vou ter que ser justo com os homens e justo com Deus. Verdade. E aí você diz: mas eu não vou ter dinheiro suficiente para ser tudo certinho. É tudo que o diabo quer botar na tua cabeça, que a tua justiça não pode ser. Sabe por que é importante um empresário vender com nota? Porque quando ele tiver necessidade de fazer um dinheiro de fundo perdido, eles vão olhar quanto que aquela empresa produz de imposto para o Estado. E as pessoas não sabem isso. Sabe como é importante que você tenha crédito com Deus? Às vezes você tem que dar passos maiores. Deus chega para você e diz: bom, tu chegou no teu limite, agora você tem... E a primeira coisa que o Senhor pergunta é: como está o crédito do Marcos comigo? Como está o crédito do Marcos na terra? Eu preciso pôr no meu coração. E durante todo esse mês de setembro, sabe qual vai ser o nosso propósito? Nós vamos quitar dívidas. Olha para o teu irmão e diga assim: setembro, o mês de não dever nada para ninguém. Diga: nem a César e nem a Deus. Sem dívida. Não devo nada. Talvez a tua pergunta seja assim: tá, tudo bem. Me responde uma coisa. Eu estou que nem aquela mulher viúva,
casada com um profeta que ficou viúva e com a dívida do marido. O homem era uma bênção, era cheio do Espírito Santo, mas ele não tinha provisão. Às vezes o cara é moço do profeta, é reteté, é cheio do fogo de Deus, mas ele não tem uma vida ordenada. Não, está tudo na mão de Deus, é pela fé. Vamos lá, vai dar certo, em nome de Jesus, amém. Fecha os olhos e vamos. Irmãos, Deus não funciona assim. E a viúva foi até o profeta e diz: olha, meu marido, teu servo, morreu e me deixou endividada. E agora os meus filhos estão sendo vendidos como escravos para pagar a conta. E o profeta disse: tá, e o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Se o teu marido não era bom administrador, o problema é dele. Se vocês estão em dívida, o problema é dele. Mas ele não foi sem misericórdia. Ele disse: tá bem, o que tu tem em casa? E a mulher falou: o que ela tinha? Ela disse: nada. A primeira resposta dela foi o que todos nós falamos. A gente pergunta: tá, como é que tu tá? Ah, não tem nada. Estou seco, estou liso. Não tem nada. Ah, não tem nada? Não. Exceto um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Pois vai então, consegue vasilhas e não poucas emprestadas, entra, fecha a porta da tua casa e começa a deitar o teu azeite nas outras vasilhas. Sabe por quê? Porque não vai faltar azeite. E enquanto houve vasilha vazia, o azeite não faltou. Quando aquela mulher viu que aquele azeite havia se multiplicado, ela voltou e disse: olha, aconteceu um sobrenatural. Por quê? Porque ela tinha aplicado o coração dela quitar suas dívidas. Quantos me entendem? Escute o que eu vou dizer. O profeta olhou para ela e disse assim: pois então agora tu vai, vende esse óleo, paga tuas dívidas e vive do resto. Isso vai acontecer esse mês. Você vai pagar tuas dívidas e ainda vai ter sobra, em nome de Jesus. E você vai terminar o mês de setembro dizendo: meu Deus, aconteceu sobrenatural nas minhas finanças. Aconteceu um milagre, houve multiplicação. Eu não sei, eu não ganhei mais nem menos do que eu ganho, mas Deus fez coisas tremendas. Vão ter pessoas que vão ser procuradas e as pessoas vão dizer: olha, a tua dívida que era 50, 60, 100 mil, virou em 5, em 3. E aí você vai dizer: mas eu não tenho nem 3 para pagar, pastor. Pois você vai lá e Deus vai multiplicar o pouco que você tem e você vai honrar os teus compromissos e ainda vai sobrar. Agora, para que isso aconteça, você primeiro tem que ter uma disposição no coração. Qual? Dizer: meu rei, tem paciência comigo. Então durante esse mês nós vamos fazer uma triagem na nossa vida. Tudo que nós devemos, irmãos. Sabe aquela ferramenta que você pediu emprestado e não devolveu? Aquele talher que você levou para casa lá, de outra pessoa? Também. Porque às vezes nós estamos em débito e nós não estamos entendendo o que Deus quer fazer. Tem gente que é fã de tomar emprestado dos outros. Ah, me empresta uma roupa aqui, depois te devolvo. Nunca mais. Livro então, irmãos, Deus o livro. Tem gente que tem uma coleção, uma biblioteca de livro em casa e nunca comprou um livro. Ah, eu peguei emprestado, tá, um dia eu devolvo. Nunca devolveu. Não, diligência. Sabe, tomar uma posição, uma postura de examinarmos. O rei diz: tranquilo, vou perdoar a tua dívida. O homem saiu bem faceiro. Só que aí ele encontrou, porque todo aquele que deve, sempre tem alguém que deve para ele. Agora olha aqui para mim. Engraçado, quando as pessoas nos devem, como nós ficamos, né? Quando a gente deve, a gente diz assim: tá, tem misericórdia. Passa, o que dá para nós fazer para me sair dessa dívida? Mas quando alguém está nos devendo, o que a gente quer? Não paga as contas. Olha aí, ó. Está lá na igreja e não me paga. Uma vez eu fui visitar uma irmã, ela era dona do mercado, ela falou: pastor, puxou
uma gaveta assim, abriu um livro caixa. Sabe aqueles líderes lá da tua igreja? Fulano, Beltrano, Ciclano, blá, blá, blá. Eu falei, E eu, puxa, os caras eram uma benção na igreja. Pois é, pastor. Todos eles têm conta aqui no mercado, ninguém paga. Eles nem passam na igreja, na minha fila. E o que o senhor vai fazer? Pô, me botaram mal ainda, irmãos. Eu falei, que coisa dura, né? Engraçado que na hora de nós querermos misericórdia, nós nos humilhamos. Mas na hora que nós temos que usar misericórdia com as pessoas, nós temos dificuldade. Quantas vezes você pega e uma pessoa te deve? E você sabia que perdoar significa esquecer, abrir mão? Pois esse mês de setembro não vai ser só um mês de você ser perdoado. Vai ser o mês de você perdoar todas as dívidas. Que tal você estar disposto a abrir mão daqueles que devem para você? E eu não estou só falando, não, pastor, pai, tem uns que me devem, tá louco, tem um caderninho lá, Deus o livre. Não, até vou tomar um café aqui, porque senão... Deus meu, não, perdão não. Ah, você está que nem o outro servo. Na hora de ser perdoado, você está lá pedindo graça e misericórdia. Na hora que o outro te deve menos do que... Às vezes a pessoa nos deve, sabe? Eu uma vez tinha uma pessoa... já até esqueci. Mas eu estava nessa, querendo perdão. E tinha uma pessoa que ela tinha me comprado algo e ela não me pagava. Ela ficou me devendo um bom valor. E um dia eu estou orando, irmãos, e o Senhor disse assim, Marcos, perdoa ele. Eu falei, Senhor, é mais de 1.000. E Deus falou, perdoa? Eu falei, perdoar. Mandei um recado para ele, cara, tu não me deve mais nada, estou te perdoando. Sabe por quê? Porque dia de perdão é dia de perdão. Você recebe e você dá. Yom Kippur, Rosh Hashanah, é o tempo em que o Senhor está abrindo os livros e está zerando as tuas contas. E Ele espera que você abra o teu livro de registros e também perdoe pessoas. Dívidas emocionais. O cara me fez aquilo, pastor, eu nunca mais perdoei. Eu até perdoei, né? Mas não esqueci, então não perdoa. Não vem com essa conversa fiada. Porque é tipo daquela coisa. Não precisa me pagar, mas o teu cheque vai ficar aqui na minha cara. É o tempo de você pegar e rasgar. Quando alguém te perguntar quanto que ele devia, nem sei, não lembro. Risquei o escrito da dívida. Por que eu estou falando isso? Porque o servo, ele foi, e quando ele saiu lá do rei, ele encontrou um conservo que devia apenas 100 denários. E sabe o que ele fez? Espancou, bateu, mandou para a cadeia e disse, enquanto tu não for uma pessoa que paga tuas contas, tu não vai sair daqui. E o rei ficou sabendo, mandou prender ele e disse, bom, a medida de misericórdia que tu usa é a medida de misericórdia que eu vou usar contigo. Tu também vai para a cadeia. O que eu quero dizer para você? Se você é uma pessoa que usa misericórdia, tuas finanças vão ser livres. Está me entendendo? Tem gente que não consegue perdoar. Tem gente que não consegue sentar com uma pessoa. Por isso que você não prospera. Você pode fazer voto com Deus, você pode fazer propósito, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, mas se você não for misericordioso, Deus não pode prosperar. Por isso que o Evangelho do Reino, finanças e perdão andam juntos. Por isso que quando a obra da cruz foi feita, o Senhor te prosperou. Então já aproveite e faça 2 listas. Uma de tudo que você deve. Tudo. Pastor,
eu ofendi tal pessoa e eu tenho um débito com ela. Bom, nós vamos atrás desse perdão aí. Agora na outra lista você vai fazer o seguinte: tudo que me devem, eu vou liberar perdão. Vou liberar perdão. Pessoas que eu não falava porque estavam em débito comigo, nesse mês eu vou procurar e vou dizer: olha, a partir de hoje eu quero dizer que o meu coração está zerado contigo, tu não me deve mais nada. Parece que vocês não estão tão empolgados como comprar um carro, não? Sabe por quê? Porque é mais fácil pedir perdão do que perdoar. E meus irmãos, esse mês de setembro vai ser o mês de cancelamento de dívidas. Quando terminar o mês, nós estaremos com os nomes livres. Vai ser um mês de que o Senhor vai dar graça para quitar dívidas, para quitar parcelamento, para quitar financiamento de casa própria, financiamento de carro. Prepare-se, vai haver muito milagre sobrenatural. Sabe por quê? Porque nós estamos nos apropriando do perdão do céu. E no reino de Deus, o Senhor não entregou o Filho dele para que ninguém ficasse devendo nada. Quando o diabo vem cobrar alguma coisa, o Senhor diz: eu já paguei a conta dele. E isso é uma revelação que Deus tem colocado em nosso coração. Me entenderam, sim ou não? Pastor, eu ainda nunca fui um dizimista. Uma vez a gente falava que tem pessoas que elas são dizimistas como turismo, né? De vez em quando. Mas eu quero dizer para você que se a tua justiça não exceder isso, você está perdendo. Você não tem crédito para rompimento. O teu dinheiro não vai embora, mas a multiplicação não vai vir também. E talvez você pense assim: tá, mas por que estão falando agora tanto disso? Porque é necessário. Porque muitas pessoas estão presas. E eu atendo pessoas a semana inteira, casamentos se destruindo, vidas financeiras, e as pessoas estão presas, prisioneiras. E Deus está abrindo portas e mais portas para que o reino de Deus cresça e se estabeleça. E sabe o que acontece com as pessoas? A vida delas está em cativeiro. Pois esse mês de setembro vai ser um mês em que você vai experimentar um poder sobrenatural nas tuas finanças. Quantos me entendem? Pastor, o que eu preciso para isso? Você precisa tomar uma decisão e entrar em acordo com o céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Se nós desligarmos as dívidas aqui, no céu as dívidas estarão canceladas. E como o apóstolo Leandro falou, de repente vai descer um anjo e ele vai trazer um sobrenatural na tua vida. De repente vai ser uma ligação que você vai receber. Uma pessoa vai te chamar. Nós estamos há quantos dias orando, Márcio? 600 e mais de 600 já. 600. Bom, nós estamos orando entre 600 e 700 dias. Já quase mais do que a metade. Durante todos os dias, 24 horas intercedendo. Alguns 2 anos ou 3 anos atrás, Deus nos deu uma palavra sobre nós começarmos a orar sobre uma igreja em Moçambique. Quantos lembram dessa palavra? Alguns estão aqui, outros não, mas Deus nos deu uma palavra e desde aí nós colocamos esse alvo de oração e temos orado diariamente por isso. Nós, os pastores, os líderes, os intercessores. E agora, há uns 15 dias atrás, eu fui procurado por uma igreja que quer cobertura nossa em Moçambique. E o que eu fico vendo de tudo isso? Que tudo aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. E sabe o que Deus quer fazer com Pelotas, irmãos? Prosperar Pelotas. E sabe quem vai prosperar aqui? Faça assim. Você. E você vai começar agora. Como? Vamos entrar num propósito. Nome limpo.
Ai, pastor, eu tenho até medo de ir lá. Vai lá. Vamos enfrentar esse gigante junto. Vai diante do rei e vamos tratar de pedir perdão. Você vai ficar surpreso. Mas é assim, ó. Para César e para Deus. Senhor, calcula aí quanto que eu estou de dízimo atrasado, Pai. Me tira do SPC do céu. Aí o Senhor vai dizer, não, eu vou te perdoar daqui para trás. Daqui para trás está perdoado. Agora aqui para frente, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai crer mesmo? Eu vou dizer uma coisa para os jovens aqui na igreja. E os jovens precisam aprender isso, porque quando nós nos convertemos, os nossos pastores nos ensinaram, e a gente aprendeu isso claramente. Os jovens precisam aprender que Deus é a base da nossa provisão, e que se eu não sou fiel a Deus, Deus não tem base para me abençoar. E eu tenho que aprender a ser fiel. E eu tenho que aprender. Nós ensinamos nossos filhos desde pequeno a serem pessoas que manuseiam finanças de reino. Que Deus é o Deus da provisão. E você que está em casa, talvez você esteja nos assistindo e diga: Jesus de Nazaré, eu tenho tanta conta para pagar, pastor. Pois eu olho para você. Qual câmera que eu estou? Nem sei, nessa? Pois eu olho para você que está em casa e eu tenho uma palavra para te dizer. Teu nome vai ficar livre de todas as dívidas. Nenhuma dívida. E o Senhor me mostra que há pessoas com dívidas trabalhistas. Você que é empresário, tem uma dívida trabalhista e é grande para você pagar. Você vai pagar toda ela, não vai ficar devendo nada. Não vai perder teu patrimônio por causa dessa dívida. Eu declaro sobre a tua empresa também quitação de dívidas. Você não vai precisar fechar ela para abrir outra, dar maracutaia. Você vai prosperar em nome de Jesus. Tem gente que diz, se eu pudesse mudar de CPF eu estava livre. Não precisa. Você vai vencer e vai testemunhar. E a única coisa vermelha que vai haver na tua vida vai ser o sangue de Jesus. Tá, os colorados podem continuar torcendo para o Inter. O único vermelho na tua vida vai ser o sangue de Jesus. Não vai ser vermelho do cheque especial, vermelho das dívidas. Vai ser o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Fique em pé. Quantos entendem e recebem essa palavra hoje? Fecha os teus olhos. Vocês estão com umas caras de apavorado, né? Tudo que vocês não queriam ouvir, né? Fala sério. Quer dizer que, pastor, para mim ter aquele carro novo, eu vou ter que limpar meu nome? Aham. Mas eu queria arrumar um financiamento no nome do outro. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Peça para o Espírito Santo te ajudar a lembrar. Talvez essa semana foi uma semana difícil para você. Porque bateram cobrando água, luz, cobrando a escola, cobrando prestações atrasadas. Talvez a tua família, teu pai e tua mãe tem enfrentado tantas lutas e você precisa de algo em casa, não tem. Não tem crédito. E você diz, eu não tenho nem crédito, nem provisão. Mas hoje você vai aplicar o teu coração aqui a se arrepender. Porque não deveis nada a ninguém. O que é de César nós entregamos, e o que é de Deus nós entregamos. Porque o Deus que nós servimos é poderoso para nos prosperar ainda mais. Vamos, comece a pedir misericórdia sobre as tuas finanças. Comece a pedir para o Senhor usar misericórdia na tua vida financeira, usar misericórdia sobre tua casa, e entra em acordo com o céu. Quando eu estou em acordo com o céu responde. Quando eu trago o meu dízimo, eu entro em acordo com a igreja, e pelo poder da minha oferta eu entro em acordo, e tudo que eu ligo aqui acaba sendo respondido no céu. Tudo
que eu abro se estabelece e continua aberto. Vamos, o Senhor me mostra pessoas que estão prisioneiras, atadas, amarradas, estão com a sua vida presa, mas o Senhor está usando misericórdia. Ele está dizendo: tuas dívidas eu as pago. Não há falta de recurso. Você não está vivendo um reino falido. Deus não está fraco, Deus não está fraco, Deus não está mais fraco, Deus é poderoso. Vamos, abra sua boca e comece a declarar. Se você se descuidou, tomou atitudes erradas, não foi um bom mordomo, não administrou de maneira sábia, essa é a hora de você se arrepender e pedir: perdoa-me, Deus. Eu não quero mais viver preso nesse cativeiro. Eu não quero viver, Senhor, ó Deus amado, devendo nada a ninguém. Eu não quero ser um devedor. Eu quero ser uma pessoa que tem provisão do céu. Pai, nós anulamos agora todo espírito de fracasso, todo espírito de dívida, todo espírito, Senhor, ó Deus amado, de que tem prendido e atado vidas, todo espírito que tem levado pessoas a uma cadeia espiritual, nós agora rompemos em nome de Jesus. Declaramos o poder do acordo nesse lugar. Agora comece a declarar que cada uma dessas dívidas, elas serão canceladas. Vamos, se o Senhor te lembrou de uma dívida, comece a declarar agora. Declare cancelamento dela, declare cancelamento. E se Deus está te trazendo à mente uma pessoa que te deve, alguém que está devendo para você, seja na tua casa, na tua família, seja uma dívida espiritual, uma dívida financeira ou uma dívida emocional, agora é a hora de você perdoá-lo. Comece a liberar perdão pelo poder do acordo. Entre em acordo com o céu. Vamos, adore a Ele. Adore a Ele. Lutas minhas guerras, lutas minhas guerras. Oh, sim que eu luto as minhas guerras, com o coração contrito. Oh, sim que eu luto as minhas guerras, com o coração contrito. Sim que eu luto as minhas guerras. Seja livre. Livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre de todo cativeiro de dívida. Aleluia. Amém? Quantos vão entrar nesse propósito? Sente-se, por favor. Esse será um mês de rompimento.